Fala aí, pessoal. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Me avisem se vocês estão me vendo, me ouvindo, se está tudo ok. Vamos começar aqui mais uma tarde de tertúlia. Bora! Vamos começar a nossa conversa semanal aqui na nossa tertúlia do IBPC. Beleza, galera? Tudo bem aí? Sim? Animados? Deixa eu ver quem está aqui. Maravilha. Guilherme, Maristela e Asnaia, muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos. Vamos lá, galera. Olha, tá chegando o Enesp aí, hein? Daqui 2 semaninhas a gente vai ter o nosso encontro nacional em Itaici, no Mosteiro de Itaici. E eu quero ver todo mundo lá, hein? Beleza? Boa, Gabriela. Boa, Gabriela. Deu tudo certo. Muito bem. E aí, galera, vamos lá, vamos conversar. É um momento aqui, para quem está perdido aí, né? Tertúlia é o nosso novo quadro aqui dentro do IBPC, que é um momento de conversa que eu escolhi para ter com vocês às segundas-feiras, às 14 horas. Beleza? A gente conseguir aqui conversar sobre os mais diversos assuntos, as curiosidades de vocês, temas polêmicos ou não, pessoais, enfim. Bora lá! Vamos lá, quem vai começar hoje? Semana passada a Júnia não deixou ninguém falar. Tá liberado aí. Quem que não deixou, doutora Júnia? Doutora Júnia não deixou ninguém falar. Fala aí, Maria. Pois é, tô aqui. Tô te vendo, tô te ouvindo. A minha segunda profissão aqui de mãe, levando, buscando. Gabi, deixei Gabi no balé. Muito bom. Estamos indo. Tá tudo bem. O que vocês querem saber? Perguntei. Posso perguntar? Vai lá. Fala aí. Ah, acho que eu podia falar um pouquinho a respeito da parte da religião. Que momento não, como que nós, cristãos católicas, devemos nos portar na medida correta, vamos dizer assim, nessa vem enfrentando e como que a gente pode ter assim um, assim, viver uma vida religiosa ao mesmo tempo e encarar as coisas materiais deste mundo para que a gente não fique só no plano, né, tipo, da religião, enfim, para que essas coisas realmente a gente consiga, porque às vezes me dá uns bugs nesse sentido. Eu sou católica e tudo você sabe, e como que a, a gente deve se portar, se é bem essa pergunta que eu queria fazer. Entendeu, né? Eu entendi. Tá, vamos lá. Vamos falar aqui. É o seguinte, eu sei que isso daqui dá um grande pane na cabeça de todo mundo, tá? O assunto da prática da religião e conseguir, nesse sentido, harmonizar isso tudo com aquilo que é a cultura atual, né? Que é o pensamento do pessoal que não está na igreja, que não é convertido, que não é nada, que não conhece nada, que também não quer conhecer e que está vivendo a vida e dane-se, né? Como harmonizar tudo isso? O negócio é o seguinte, veja, é, a gente tem vários problemas que são os motivadores, né? Para que esse tipo de pergunta exista. Que é o seguinte: a gente tem um problema, primeiro, né? Eu acho que não é segredo para ninguém. A gente tem um problema, a gente tem uma crise na igreja, entendeu? Uma crise intelectual pedagógica na igreja. A igreja, de uns tempos para cá, de alguns séculos para cá, ela perdeu o seu poder político, o seu poder de influência na cultura, o seu poder, digamos assim. A igreja não governa mais temporalmente falando, entendeu?
Então, para você ter uma ideia, né? Ela perdeu o poder de influência dela, tá? Na cultura, de forma mais abrangente e é isso. Então, quer dizer, isso a gente vê no século passado com muita força e a gente vê isso em nós mesmos, por exemplo. As pessoas que aqui nasceram, digamos assim, tiveram um berço de religião católica, vocês vão ver que a catequese ela é fraca, entendeu? Vocês lembram da época de catequese de vocês? Vocês lembram a época, entendeu? É muito frágil. Então, os círculos de paróquia, os círculos religiosos ali de convivência é muito frágil, muito, muito frágil, tá bom? E, em contrapartida, a gente tem todo o avanço da tecnologia e todo o avanço de, digamos assim, uma. Eu acho que não é exagero tratar a coisa desse modo. Eu acho que existe mesmo uma agenda progressista, tá bom? Eu acho que uma agenda assim de pensamento progressista no sentido de rebelião aos valores tradicionais, beleza? Isso dentro da igreja, através da teologia da libertação, que é uma heresia, né? Isso fora da igreja, com várias ideologias entrando, o avanço da tecnologia, enfim. E a igreja perdendo a força de influência cultural dela. Então, o que que acontece? Diante dessa crise intelectual e, sobretudo, né, uma crise de santos, uma crise de pessoas que buscam a santidade, nesse sentido, com radicalidade, e que, por assim dizer, deixam um caminho, um exemplo a ser seguido, o que que acontece? A gente fica completamente perdido, entendeu? Então, isso que a gente está vivendo na modernidade é muito novo agora no mundo contemporâneo. Então, meio que como se a gente tivesse que inventar a roda. Então, o normal na sociedade é que os valores tradicionais, os valores perenes, eles sejam passados de geração em geração, para que a gente não precise ficar inventando a roda sempre, entendeu? Agora, existe uma ruptura tão grande, mas tão grande na, digamos assim, na tradição filosófica, na tradição teológica, e essa perda, né, da vida, da busca da santidade mesmo dentro da igreja, que isso daqui nos afasta completamente daquilo que, digamos assim, foi o apogeu da religião, de quando as coisas funcionavam mesmo, entendeu? Não que as coisas funcionavam perfeitamente, mas a igreja, digamos assim, ela tinha uma força de influência, ela tinha uma força política. Dá para entender? Assim, quando o padre falava, era lei, porra, na cidade. Quando o bispo apitava lá da cátedra dele, era lei. Entendeu? Hoje, digamos assim, a gente tem um papa lá. Se o papa fala alguma coisa que convém para a mídia bate palma. Se o papa reafirma os valores tradicionais da moral e da fé, a mídia rechaça o papa. É só um velhinho lá falando merda, um velhinho gagá, deixa ele para lá. É assim que funciona, né? A gente sabe que é assim. E o que que acontece? O mundo está completamente desgovernado, as pessoas não sabem para onde ir, elas não sabem como se posicionar mais na vida, entendeu? Elas não sabem o que buscar. E aí, nesse sentido, é que vai surgir, digamos assim, é, umas espécies de anomalias comportamentais, mesmo dentro da igreja. Então, existe uma ala da igreja, digamos, que tenta conservar isso, né? Os valores de sempre, etc. e tudo mais. Só que, como essa ruptura é brusca, você tem o extremismo, né? Que no fundo é uma neurose. Você consegue entender? Então vão surgir grupos, digamos assim, é, que vão se autoproclamar ortodoxos, puros na doutrina, puros na fé. Vem para cá que aqui o mal não chega. Vem para cá que aqui nós estamos, digamos assim, blindados de todo o erro, né? O erro de doutrina, o erro moral, o erro intelectual. Nós não somos aqui acometidos por essas ideologias, mesmo essas ideologias dentro da igreja, não sei o que é o grupo dos tradicionalistas, entendeu? Então, mulher usa saia, homem
é assim, é assado, a mulher usa véu na igreja, entende? Um formalismo vazio. E isso dá uma impressão de pureza de doutrina, entendeu? De pureza de vida, de santidade. A gente tem isso também em outra ala da igreja, digamos assim, outro movimento, que é a renovação carismática. Eu, por exemplo, fiz parte desse movimento, que é, digamos, né, querendo ou não, né, no sentido de evangelização de massa, graças a Deus que existiu a renovação carismática no Brasil, porque senão estava todo mundo fudido, entendeu? Então, a renovação carismática, dentro desse movimento da igreja, você vai encontrar ali nos acampamentos, nos retiros de carnavais, etc., nos rincões, essa pregação e a apresentação do querigma, a apresentação, digamos assim, do primeiro anúncio, de um Deus que é amor, um Deus pessoal, etc. e tudo mais. Entende? Um Deus com o qual você pode se comunicar verdadeiramente, etc., que perdoa os teus pecados, que te dá a salvação, que condena também o pecado. E dentro da renovação carismática também você tem essa linha mais radical, entende? Que é de romper com o mundo. Então, o discurso contra o mundo. Beleza? Então, romper com o mundo. Não é para beber, fumar é pecado, beber é pecado, bebida destrói família, e não sei o quê, tarará, e nada pode, entendeu? E assim, você vai cair de novo num certo formalismo, num puritanismo, entende? Agora, o interessante disso tudo é você ver que essas coisas, elas são marcadas pelo medo, e isso pega a gente, porque a gente também quer ter essa coisa de ser um escolhido, de estar num lugar de privilégio, entende? De estar seguro. E aí, por exemplo, o que que acontece? Né? A gente teve uma catequese de merda, a gente não conviveu com pessoas normais, nem fora da igreja, piorou dentro da igreja. E aí, cara, como a gente quer fazer a coisa ir bem, como a gente quer fazer dar certo, como a gente quer ser salvo, como a gente quer, entendeu? Ter a nossa família ali e criar os nossos filhos, etc., e ver as coisas correndo bem, né? Os nossos filhos indo bem na vida, o nosso casamento indo bem, etc., e tudo mais. Quando essa motivação ela é impulsionada pelo nosso medo, é aí que começa a dar merda. Entendeu? E aí, aquela coisa da harmonia, de você ter uma vida voltada aqui para o bem, para a busca de Deus, da intimidade com Deus, entendeu? De crescer na vida espiritual, de buscar a santidade no final das contas. Amar Deus sobre todas as coisas mesmo. Isso daqui, essa pretensão, ela vem contaminada de um desejo de se blindar. Entende? De você olhar para todas as pessoas que não praticam as mesmas coisas que você pratica e olhar para essas pessoas com medo. É isso mesmo, o sentimento é esse mesmo. Com medo, medo do mundo, o medo de não sei o quê, o medo do padre TL, o medo do bispo que não sei o quê, o medo do marido, o medo do sogro, o medo da sogra, que é de outra religião, que não sei o quê, que não comunga dos mesmos valores, que não comunga dos mesmos princípios, etc. Então, esse medo, essa coisa de ver as pessoas fazendo outras coisas, né? Comungando de outros valores que não os nossos, isso daqui gera mais medo. Entende? Você fala assim, meu Deus. Porque aí, veja, o risco é a gente se perguntar, será que eu estou fazendo a coisa certa mesmo? Porque todo mundo tá indo para o outro lado, só eu estou indo contra a corrente aqui. Será que é isso mesmo? Entendeu? Gera essa dúvida, gera essa dúvida. Sobretudo quando você vai tentar implementar as coisas que de repente você ouve em pregação, em homilia, em retiros, etc., na tua vida. E aí o marido ou a esposa vem e fala assim, porra, mas tu também só vive com essas merdas na cabeça, mas tu só fala disso também, entendeu? Mas a gente não pode sair, a gente não pode ir numa baladinha aqui, a gente não pode ir num casamento que tem música, a gente não pode ir numa discoteca, sei lá. A gente não pode, entendeu? Que aí agora tu começou a ir para a igreja, etc. E de repente tu quer transar de pijama, porque também já não pode mais ver pelado, não pode mais ver, entendeu?
tem dessa, hein? Vocês estão dando risada, mas é verdade. Tem a galera que parte para esse lado, vocês vão furinho lá, né, no pijama, que não pode mais ver pelado, entendeu? E aí tudo vira pecado, tudo vira um mal. Então, tudo isso surge a partir de um discurso gnóstico, assim, de olhar a realidade e achar que o mal é alguma coisa. Hum? Que a gente precisa lutar contra esse mundo moderno, contra o feminismo que está invadindo a cabeça das mulheres, contra essa pornografia, essa coisa horrível que está invadindo a cabeça dos homens. E a gente precisa blindar o nosso casamento, a educação dos nossos filhos, pelo amor de Deus. Olha para onde está indo a igreja, e agora proibir a missa tradicional, e puta que pariu, onde que o mundo vai parar desse jeito? Tá tudo um caos, entendeu? Às vezes eu olhar para o mundo e falar assim, meu Deus, e agora? Entende? E o meu marido não quer isso, e a minha esposa não quer aquilo, e meu Deus do céu, e que agora o meu marido quer que eu rebole aqui na boquinha da garrafa para ele, e onde já se viu uma coisa dessa, porque pelo amor de Deus, entendeu? E aí a gente começa a se fechar cada vez mais, começa a entrar em crise. Né? Assim, não é à toa, pô. Por exemplo, o negócio do homeschool, educação em casa, né? Educar os filhos em casa. Isso aí na cabeça do monte de mulher é neurose, pô. Dá pra entender? É um neurose, assim. Pô, tá com medo. Entendeu? É óbvio que existe merda na escola, mas às vezes existe mais merda dentro da tua casa do que na escola. Porque você não é um exemplo para o teu filho, você não é Entende? Você não é ninguém, assim, no qual o teu filho possa se espelhar. E eu não estou dizendo nem no aspecto exterior da coisa, eu estou dizendo no aspecto mais profundo. Quer dizer, você não cultivou uma inteligência, você não cultivou virtude, você não cultivou nada que presta. Entende? Você está morrendo de medo do teu filho fazer merda. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, também não existe nada que atrai o teu filho para o bem. Aí é que está a parada. Onde que está o termômetro disso daqui, galera? Está em vocês se perguntarem: eu tô com medo? Entende? Eu estou agindo por medo ou eu estou agindo, digamos assim, por coragem? Existe algum medo no meu coração? O medo de que meu casamento acabe, o medo de que os meus filhos, sei lá, né? Meu filho vá para um caminho, vá para outro, vá para outro, vá para outro, vá para outro. Mas assim, não é o medo saudável, é um medo meio neurótico, entendeu? O medo de perder o controle da vida. É isso, aqui que está o termômetro. Aqui que está o termômetro. Porque, veja, o medo ele é impulsionado pela ignorância. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, assim, por que eu tô com medo? Porque eu não sei o que fazer. Não é isso? Aí tu vai lá para a igreja, aí beleza, de repente você ouve alguma coisa lá de que nós estamos na verdade, de que a igreja é a verdade, que a igreja é a porta-voz da verdade, que não, entendeu? Mas a parada é o seguinte, você entendeu isso? Você entendeu realmente o que é a fé? Você realmente entendeu o que é a virtude? Você realmente entendeu o que é um casamento à luz, digamos assim, da fé católica? Essa é que é a parada. Porque você vai ver que no coração das pessoas que têm esse discurso, digamos assim, mais sectário, elas têm medo. Elas não entenderam nada. Assim, um bando escrupuloso, o pessoal tá cagando nas calças de medo, entendeu? E aí faz merda. Por quê? Porque aí fica um formalismo oco. Não tem nada aqui dentro. Não tem substância, entendeu? Ou seja, só existe a exterioridade da coisa, né? Então, onde que está a parada? A parada está em entender, galera. Você tem que entender o que é essa parada da fé, o que é essa porra. Estão falando aí de fé, de virtude, de santidade. O que que é isso mesmo, no final das contas? E como é que você pratica isso de um modo em que essa prática resulte em mais força para dentro do teu coração? Em mais coragem para dentro do teu coração, em mais capacidade de iniciativa para a tua vida, em mais ação, em mais oração, em mais confiança em Deus, entendeu? Porque, veja,
é uma coisa da gente se pensar o seguinte, beleza, tu é católico e tal, você vai lá e comunga o próprio Deus vivo. Você come a carne de Deus, você bebe o sangue dele. Por quê? A pergunta que surge a partir disso é, tá, uma pergunta básica. Por que você, através da tua ação no mundo, não consegue chegar no coração das pessoas? Por que que as pessoas não olham você com admiração? Você come a carne do próprio Deus, você comunga o corpo, o sangue, a alma e a divindade dele. Então, olha só, Deus criou o mundo, né? E o mundo é belo. Pensa você olhando uma paisagem assim. Imagina aí, né? Você no alto de uma montanha, vendo uma paisagem assim bonita, o horizonte, você fala, nossa, que coisa bonita, cara. Dá vontade de ficar aqui horas. Não é isso? Só Deus pode ter criado isso, porque isso é muito harmônico, isso tudo é muito bonito. Agora veja, nós também somos criaturas de Deus e, sobretudo, nós somos filhos dele pelo batismo. A gente comunga ele, a gente pode comungar ele diariamente. E a grande pergunta é, por que nós não conseguimos chamar a atenção das pessoas pela beleza? E eu não estou dizendo a beleza de uma vida assim estereotipada, de você ser um santinho, de você ser uma pessoinha assim, num sentido negativo, tá? Purinho, bonitinho, polido, entende? Honestinho. Por que que a gente não consegue chamar a atenção das pessoas no sentido assim, ó, caramba, essa pessoa aqui, ela é diferente, ela tem uma vida própria dentro do peito dela, entendeu? O jeito que ela lida com a vida, o jeito que ela olha para os outros, o jeito que ela resolve os problemas dela, o jeito que ela olha para o marido, o jeito que ela olha para o filho, o jeito que ela lida mesmo com as demandas da vida, é uma coisa que me inspira, entendeu? É uma coisa que me atrai, sabe, um magnetismo mesmo, sacou? Sabe como no início do cristianismo, ali depois que o cristianismo se tornou a religião oficial do império, você sabe como que se dava as conversões das pessoas? Sabe como que era? Era o seguinte, tinha lá as pessoas convertiam por inveja, tá? Elas convertiam por inveja dos cristãos. Então elas viam um casal, por exemplo, um casal católico ali, o jeito que o marido tratava a esposa, o jeito que a esposa tratava o marido, entendeu? A fé, a esperança ardente, o desejo mesmo de se unir a Cristo, entendeu? E viver o evangelho, né? Pregar o evangelho com a vida. As pessoas viam isso e falam, caramba, eu quero isso também. Porra, eu quero um marido desse para mim. Pô, eu quero uma esposa dessa para mim. Eu quero um filho desse para mim. E nesse sentido, né, ali, vamos chamar assim, pelo apostolado da amizade, por essa aproximação, as pessoas iam se convertendo. Agora, por exemplo, por que que as pessoas que comungam o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Nosso Senhor não despertam no coração dos pagãos, das pessoas que não têm a fé, das pessoas que não têm amor por Nosso Senhor, das pessoas que não têm verdadeiro amor pelo próximo? Porque elas não inspiram os pagãos. Aqui é que está o negócio. Entendeu? Eu vou usar uma frasezinha que, digamos, nesse meio de igreja é meio clichê, mas que serve muito para a nossa meditação, né? Quando o irmão Leão chamou São Francisco para pregar o evangelho, e aí, aliás, São Francisco chamou o irmão Leão para pregar o evangelho, outro frade lá que vivia com ele no convento. Vamos pregar o evangelho hoje. Então vamos pela cidade pregar o evangelho. Aí andaram o dia inteiro na cidade. Ficaram andando pela cidade, andando pela cidade, andando pela cidade, andando pela cidade.
E aí voltaram para o convento. Aí voltaram para o convento, e o irmão Leão falou assim, ué, não entendi. A gente não ia pregar o evangelho? Aí ele falou assim, olha, a gente pregou o evangelho o dia inteiro. Mas como assim a gente pregou o evangelho? É porque é assim que prega o evangelho. A gente prega com a vida. E se necessário, a gente usa a palavra. Dá para entender? Essa é que é a parada. A gente prega com a vida. E aí, nesse sentido, se você olha para a fé, olha para Deus com uma coisa assim, ao mesmo tempo olhando para o mundo, abominando as pessoas, abominando, entendeu? O que vai acontecer? Você está com medo, pô. Chegou minha comida. Você está com medo. E aí, veja, é, a tendência é você se valer da lógica moral para atacar as pessoas. Então, mas você está fazendo isso é errado, pô. Isso é pecado. Você não pode viver assim. Mas que coisa horrível. Como é que você é desse jeito? Assim, as pessoas estão vivendo o jeito aí delas, etc. Porque não há nada que chame a atenção delas no nosso comportamento. Então, quer dizer, é melhor elas viverem. é, Isso é o que elas sentem. É melhor elas viver desse jeito aí do que imitar a gente que está sempre carrancudo, sempre reclamando da vida, sempre olhando para o mundo achando que tudo é errado, pô. Entendeu? Porque no fundo a gente está com medo. A gente acha que tudo é errado, que o mundo é errado, entende? Que o nosso grupinho é que está certo. Isso precisa acabar, porra. O mundo é nosso. É necessário amar o mundo. Não é para fugir do mundo. E recentemente teve uma ondazinha aí, né, de uma galera, assim, cada um faz o que quiser da vida. Mas existe um lobbyzinho de tipo assim, cara, pega a tua família, compra um sítiozinho e vai morar no sítio, porque não é para morar nos grandes centros, porque a corrupção da alma, a corrupção da mentalidade, a ideologia vai pegar os teus filhos, a educação tá uma merda, e não sei o quê, e é aborto, e os caralho a quatro, entendeu? Então pega a tua família e blinda a tua família, vai lá para o rancho, compra um sítiozinho, fica lá no alto da montanha, entendeu? Porra, você tá maluco, cara. Entendeu? Assim, beleza, cada um faz o que quiser, mas a partir do momento que essa porra virou um lobby, né? Tipo assim, não, o cristão é aquele que foge do mundo. O cristão não foge do mundo, caralho. O cristão, ele abraça o mundo. O católico, ele abraça o mundo, entende? Ele penetra no seio da sociedade, entende? E fura o tecido cultural com o exemplo de vida dele, com a alegria dele, com a força de trabalho dele, com a positividade dele. Você consegue entender? De modo que as pessoas começam a olhar para esse cristão, esse católico, e falar assim: caralho, meu irmão, que pessoa genial! Que ideia genial! Esse cara não vive para ele, essa mulher não vive para ela. É tudo para os outros, é tudo para os outros, é tudo para os outros, é tudo para o marido, é tudo para o filho, é tudo para a esposa. Não tem nada para ele. E essa pessoa vive uma leveza, vive uma coisa assim, né? Tudo tem solução para ela. Ela arruma solução para tudo, ela está sempre sorrindo, ela nunca está mal com nada, ela não interessa. Essa é a porra, entendeu? Da vida. Essa é a parada da vida, porra. É isso que a fé deveria levar a gente a fazer, levar a gente a fazer na prática, né? Agora, isso não acontece quando a prática da religião ela se torna um certo tipo de capa para o nosso medo, uma maquiagem para o nosso medo, né? Quando a nossa aparente prudência, no fundo, é uma maquiagem para esse terror interior que a gente vive em relação à vida. Entendeu? Então, quer dizer, não existe fé verdadeira. A fé sobrenatural mesmo na alma, ela não existe. Existe a crença, uma crença coletiva de Deus, do céu, do bem, mas a fé, a certeza a respeito das coisas que não se podem ver, e não é das coisas que não se podem ver porque é uma coisa invisível no sentido assim de Gasparzinho, não se pode ver porque é uma coisa da inteligência.
Uma coisa da inteligência. A gente vê com os olhos da inteligência, não com esses olhos aqui. Agora, quando a gente é pego, né, por esse medo, a gente pratica a fé, mas parece que a coisa não se encarna. A verdade não se encarna na nossa vida. Aí as coisas começam a ir mal, entende? E aí, de repente, o marido, a esposa, a sogra, o sogro, começa a se revoltar com esse jeito maluco da nossa vida, né? Então, quer dizer, é ruim isso, dá para entender? Aí parece que tudo está desarmônico, entende? E aí, o que que acontece na cabeça de algumas pessoas? Assim, ó, só para encerrar minha fala aqui, ó. As pessoas começam a viver isso, todo mundo começa a estranhar, porque no fundo tu tá birola da cabeça mesmo. Aí a pessoa acha, que ela começa a alegar? Assim, não. Todas as vezes que a gente começa a fazer progresso espiritual mesmo, o demônio dá um jeito de atrapalhar a nossa vida. Porque meu marido tá assim porque é o capeta. Minha sogra tá assim porque é o capeta. Porque o demônio está atrás de mim. Que é óbvio que o demônio quer me derrubar, porque eu sou de missa diária, eu rezo terço diário, eu quero fazer homeschool com os meus filhos, entendeu? Eu quero transar o papaizinho e a mamãe ali, e acabou. E é óbvio que o demônio está bravo comigo, é óbvio que o demônio quer me derrubar. É megalomania espiritual, entendeu? Tá no cu, entende? Não é por aí. Não é por aí. Ô, Tiago, agora sim, quando o católico, vamos dizer, é um católico dentro das normalidades, né? Como você acabou de dizer isso. Daí é gente que está realmente doente, está levando, né, a religião bem enviesada, enfim. Um católico normal, tá? A gente sabe que a gente tem, assim, alguns preceitos da igreja para a gente cumprir, né? E quando entre esses preceitos, mesmo sendo uns preceitos como assim, vai, sexta-feira é dia de, acho que até o padre, se eu não me engano, Mateus Aquino fala muito, que nós católicos devemos se abster da carne nas sextas-feiras. Aonde que entra a normalidade de abster da carne em todas as feiras, ou dizer assim, não, não vou abdicar, e isso quer dizer que eu vou ser menos católico ou não? Como que entra isso? Aí é que está a parada, né? Existem as leis da igreja. E uma dessas leis é se abster de carne na sexta-feira. Beleza? O que acontece? Existe uma exceção para o Brasil, que a Conferência Nacional dos Bispos colocou em voga aqui. Então, veja, você deve se abster de carne sexta-feira? Sim, se você pode, você deve se abster de carne sexta-feira, ou fazer um jejum, etc. e tal. Só que o que acontece quando a gente está obedecendo alguma lei da igreja ou alguma lei de Deus, né? Ali dos 10 mandamentos. A gente deve ser discreto, né? Porque trata-se da vida espiritual. E como é que Nosso Senhor ensinou a gente a ter vida espiritual? No segredo. É uma coisa secreta entre você e Deus, entendeu? É isso que ele diz lá na pregação dele, quando ele fala: quando deres esmola, que a tua mão direita não sabe o que fez a tua esquerda, quando fores rezar, entra no teu quarto, fecha a porta, reza teu pai em segredo, etc. Quando fizer jejum, toma banho e tal. Então, ser discreto, tá? Ser discreto. Então, veja, aqui no Brasil existe essa exceção. Você pode trocar, digamos, a abstinência de carne na sexta-feira por uma penitência. O que é essa penitência? Você pode trocar a carne na sexta-feira, se você não conseguir fazer isso, entende? Com discrição, de repente, ou sei lá, né? O marido tá puto, porque, porra, que negócio é esse? Na sexta, toda sexta tem que comer carne, papapá, teu marido não entende, não é cristão, não é católico, nem nada. O que acontece? Você pode comer carne e você reza uma salve rainha pelas almas. Você reza 3 Ave-Marias pelas almas do purgatório. Você dá uma esmola para o mendigo. Você substitui aquela abstinência por outro ato de piedade, entendeu? É assim que faz. Só que tudo que a gente fizer no sentido da religião tem que ser assim, com discrição.
Completa descrição. Por quê? Para não escandalizar as pessoas. Não, é para não parecer esquisito. Entendeu? Para Então, você não ficar esquisito no sentido assim, ó. Veja, tem uma coisa que é o seguinte: o progresso na prática da religião, isso é assunto de teologia ascética e mística. O progresso na prática da religião, na vida espiritual, ele vai te conduzir a uma certa vaidade. A partir do momento que você começa a fazer as coisas certinhas, você vai ficar um pouco mais vaidoso. É assim. Na prática funciona desse jeito. O que acontece? Aí você vai ter que se purificar de novo, entendeu? Você vai ter que fazer penitência para você parar com esse autocentrismo interior espiritual. Então, veja, agora, isso que eu estou dizendo para fazer com descrição não é por medo da opinião dos outros, entendeu? Não é por respeito humano. É para você não se embananar com isso, entende? É nesse sentido, tá? porque assim, acontece isso, né, na grande maioria das vezes, acho que a grande maioria aqui dos alunos são católicos, acredito eu, então a gente que tem essa normalidade com o catolicismo, com a nossa religião, a gente sabe alguns preceitos que a gente tem que cumprir, a gente faz porque a gente entende o real motivo, né, não de uma forma maluca ou esquisita, mas realmente, esse exemplo que eu dei da carne, justamente você vai jantar, almoçar com a galera da família, com amigos, que, enfim, as pessoas ficam assim, tipo, horrorizadas. Então, é exatamente isso, senão a gente começa a ser estranho, e o que a gente não pode é demonstrar que nós, católicos, somos estranhos perante essas coisas. Então, fazer essas trocas, como você está dizendo, né? Isso aí. Entende? Tipo assim, é completa descrição. O ideal seria que você tivesse assim uma fé ardente no teu coração, uma fé ardente, uma vida de oração frequente e que ninguém conseguisse se dar conta disso. Dá para entender? Tipo assim, é meio difícil, digamos, né? Você conseguir ter uma naturalidade ao ponto de ter uma fé ardente no teu coração, um apostolado, digamos, e as pessoas olharem para você é, com naturalidade, você olhar para essas coisas com naturalidade. Dá para entender o que eu estou dizendo? Assim, o natural é isso. É, a coisa não apareceu, ou seja, a cruz está, o crucifixo, ao invés de estar, né, aqui pro lado de fora, ele está pro lado de dentro. Ao invés de tu andar com uma cruz pendurada no pescoço aqui, essa cruz está tatuada na parede interna. Ô, Tiago, Falei. desculpa aí, pegando o gancho nisso, tem uma paciente que ela tá nessa vibe do catolicismo no extremo e tá ficando, maluquinha por conta disso. Não sai com o marido, não bebe um vinho, não tem vida social mais, tem uma ou duas amigas no máximo que é da igreja, fora isso ela não faz amizade. Nesse sentido, para lidar com essas pacientes nesse sentido, o caminho é o quê? Tentar mostrar para ela que ela tem esse medo real, ou talvez falar para ela que, sei lá, ela está exagerando, porque realmente a fé não é assim? Como Pois que faria dentro de consultório? ela vê que isso, a princípio, não tem nada a ver com religião. Então, eu vou ser muito claro com vocês. Os pacientes que trazem algum assunto sobre religião, né, que ao ouvir você percebe que existe uma neurose ali. E vocês têm que, logo assim, isso tem que estar claro na cabeça de vocês. Isso não tem nada a ver com a religião, naquilo que a religião é de fato. Isso aqui é uma má interpretação daquilo que é a religião. Entendeu? Isso aqui é uma máscara, uma maquiagem para o medo dessa pessoa. Ela está com medo de alguma coisa. Entendeu? Ela está com medo de que alguém a julgue, de que a vida tome um rumo assim assado. Para você ter uma ideia, ó, eu tô de esmalte vermelho. Ah, Semana passada ela me viu de esmalte vermelho e falou assim: Nossa, mas você é católica, você usa esmalte vermelho? Eu pois falei, é. mas o que que tem a ver uma coisa com a outra, né? E nem isso ela usa, pra você ter ideia. Então, assim,
qual que é a melhor forma de abordar isso com ela para que ela não fique tão neurótica com a religião? Porque ela tá literalmente obcecada, assim. Pois é, assim, primeiro, ela enxergar que isso traz algumas complicações para a vida dela, principalmente a vida matrimonial, entendeu? Então, por exemplo, dependendo da queixa que ela trouxe no consultório, né, esse conjunto de crenças que ela tem na cabeça, na verdade, pode ser a grande motivação do casamento dela estar indo de mal a pior. Entende? Do marido ficar reclamando, de ter atrito, de ter confusão, briga, conflito. Então, tem que ajudar ela a perceber isso. Assim, olha, não tem problema você ter a prática da religião, pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. Só que a prática da religião, do catolicismo, é uma coisa discreta, é uma coisa normal. Tu vai na missa, tu faz as tuas orações quietinho, sem ninguém ver, entendeu? E veja, isso daqui não é no sentido assim, ah, para não incomodar. Não é por isso. É porque é uma vida tua e de Deus. É teu relacionamento com Deus, não é o teu relacionamento com os outros. Vai se relacionar com Deus. Então faz essas coisas assim, quietinho. Até mesmo assim, sob a aparência de uma mundaneidade. Das pessoas olharem para você e falar assim, esse cara é católico, esse cara é cristão, Ele entendeu? bebe, ele fuma, ele faz as coisas, mas é católico, É, tipo assim, mas né? Não... tipo assim, cara, é uma pessoa normal, entendeu? Normal. Sim, A sim, parada é dentro, é por dentro, não é por fora, sim. sacou? É por Você tem dentro. uma ideia, Thiago? Ela tem uma depressão bem profunda. É. Logicamente, tem uma parte biológica ali considerável, né? Mas ela é bem depressiva, assim, bem depressiva. Então, aí, nesse sentido, a religião, ela vira tipo um símbolo de segurança, mas uma segurança neurótica, né? E a religião não tá aí para isso. A religião tá aí para te ensinar coisas a respeito de Deus, de forma que a prática dela resulte em você ficar mais inteligente, ou seja, mais forte, mais maduro, mais sábio, né? Mais resolutivo, e não te deixar mais fraco, mais medroso, mais, entendeu? Não é por aí, galera, tá? É, porque assim, se parar pra pensar, vamos tirar a parte biológica, que a gente sabe, lógico, precisa de medicação, psiquiatra, enfim. Não teria o porquê, não teria sentido algum ela estar em depressão, já que ela é uma fervorosa na fé católica e faz todos os Não, preceitos peraí. e vai, não é? Tirando aqui, né? Se a gente colocar, assim, tirar de campo a depressão por causa material, Da parte biológica. é isso, É, uma depressão fisiológica, ali, com hormônio, vitamina, etc., essas coisas, essa parte desregulada, não faz sentido mesmo um católico deprimir, entendeu? Não faz sentido, tá? Uma depressão nesse sentido de causa psíquica, por um obscurecimento da inteligência, não faz sentido. Isso demonstra que essa pessoa, ela não está recebendo, digamos assim, os insumos intelectuais e morais da forma correta. Ou seja, não tem ninguém ali ensinando ela da forma correta. O que é a religião, o que de fato é a fé católica, entendeu? Não tem. E aí bagunça tudo na cabeça da pessoa. Tá claro? Mas veja, deixando claro aqui para vocês, eu não estou dizendo que pessoas, digamos, fervorosas na fé não têm depressão. Não é isso. Eu estou dizendo que sim, não é outra tem coisa. depressão por uma causa psíquica. Tá claro? Uma depressão por A causa. galera tem que saber disso, né? Tá? Ô, Thiago, tá, beleza, mas assim, entraria diretamente nesse cerne com ela, digamos, tá, existe sim essa parte biológica tua, e ela sabe muito bem disso, mas trazer ela mais para esse lado, abertamente falando isso, como você está expondo aqui? Não, não, veja, Não? não. Tipo assim, ó, o que que eu fiz com ela? O que que eu fiz com ela semana passada? Amanhã é o dia da sessão. Quando ela me viu de esmalte vermelho, ela achou um horror, sei lá, na cabeça dela, meu, mas tipo, você é católica, você me atende, você usa esmalte vermelho? E daí ela falou, não, mas eu só uso branquinho, no máximo um rosa. E eu falei assim, vamos fazer uma coisa? Semana que vem, eu quero te ver de esmalte vermelho.
Não, Cíntia, mas eu não uso porque vai contra a religião, não sei o que. Ela falou assim, Dani, perdão, né? É, passa um esmalte vermelho que eu quero semana que vem te ver. Então, assim, não sei se ela vai vir com esmalte vermelho, enfim. Você acha que nesses pequenos detalhes, trazendo ela para a realidade nesse sentido, você acha que rola também? Não, não é assim, não. Porque olha só, eu veja, conversar sobre as neuras do paciente faz parte do processo da terapia, assim, sobre os conflitos dele, sobre o sofrimento dele, sobre o jeito que ele olha o mundo, faz parte. Mas uma das coisas mais maravilhosas da terapia veja, existem dois modos da gente se dirigir ao paciente. O primeiro, tá, é por essa via lógica, tentando explicar as coisas para ele, tá, através da lógica. 2 mais 2 igual a 4, entendeu? Então, tipo assim, olha, não existe nenhum documento no magistério dizendo que você não pode pintar a unha de vermelho. Não é que eu quero que você pinte a unha de vermelho, entendeu? Mas você não está proibida de pintar a unha de vermelho, você não está proibida de usar uma calça jeans, você não está proibida, entendeu? Não existe nenhum documento no magistério da igreja que te dá uma diretriz moral a respeito disso, tá bom? Então, quer dizer, essa proibição, você pode encarar como uma proibição que está errado, não é uma proibição, ou você pode encarar como uma coisa tranquila. Eu não quero pintar unha de vermelho porque, sei lá, eu não gosto, não me sinto bem, isso daqui me parece algo meio vulgar, mas isso é uma opinião minha, isso não tem nada a ver com a religião. Agora, o fato dela olhar para uma unha vermelha e dizer, nossa, como uma pessoa que pratica a fé pinta a unha de vermelho. Não, isso está errado. Uma coisa assim, cara, eu acho, entendeu? Eu acho vulgar usar cropped. Mas isso não quer dizer, entendeu? Então, assim, eu acho, eu não vou usar. Bom, ponto. Sacou? Agora, eu olhar para as pessoas e estabelecer um juízo nesse sentido, nossa, como uma pessoa que pratica fé usa um negócio desse? Como uma pessoa que usa fé, pratica fé, usa, né, um cabelo desse, uma maquiagem dessa? Pelo amor de Deus, o que é isso? Entendeu? Tipo assim, você está usando a fé para a religião como, entende? Como porrete? Você tá doido, pô. Religião é uma parada para colocar a tua alma em contato com Deus, teu coração em contato com Deus e você viver só você e ele ali. Isso não tem nada a ver com a vida dos outros. Dá para entender? Tem nada a ver com a vida dos outros, tá? As pessoas fazem o que elas quiserem e você não pode se afetar por isso. Então, existe essa via lógica de você explicar as coisas. Só que existe outro modo de tratar, que é não dar atenção para essas porras e conversar sobre coisas maravilhosas. Em estabelecer um vínculo muito profundo com o paciente, ali, um vínculo afetivo com o paciente, independentemente das coisas que estão na cabeça dele, e conversar sobre coisas maravilhosas. Pode ser conversar sobre as coisas maravilhosas da fé, entende? Porque é o seguinte, se essa pessoa ela tem uma neura em relação à prática da religião, né? E a vida dela, a vida prática dela, o que acontece? Se você é capaz, né? Ou se você é uma pessoa que domina tem conhecimento a respeito da religião, etc, e tudo mais, e ao contrário de contrariar as crenças desse paciente, você se torna para ele uma referência de conhecimento a respeito da fé, de acolhimento, entendeu? De alegria, de compaixão, entende? Dessa coisa mesmo positiva assim para a vida. Ela vai aprender com você como é ser um, uma cristã católica, sei lá, uma pessoa normal que pratica a fé. Esse é o Ah, jeito. isso tá rolando, assim, já eu percebo, sabe? Agora, né, achei que talvez ir também, né, além disso,
falando aos poucos para ela. Eu falei assim, não tem problema de você usar um esmalte vermelho. Mas assim, não aprofundei o porquê que não tem problema. Mas eu disse isso. Por isso que eu falei, dei esse exemplo de pedir para ela vir com, sei lá, com esmalte Isso, vermelho. Mas isso, eu entendi o que você quis dizer. isso. Mas assim, foda-se, entendeu? Tipo, essa pessoa ela tem medo. E nesse sentido, nós ali na posição de terapeuta, o setting terapêutico, ele é montado para isso. O negócio do sigilo, da confidencialidade com o terapeuta. Isso daqui é dar o quê para o paciente? Uma segurança para que ele consiga falar, para que ele consiga se abrir, para que ele consiga explorar as coisas mais profundas do coração dele, entendeu? De modo que, através da transferência, ou seja, o paciente te delegar uma autoridade tal que você consiga abordar os conteúdos profundos do coração dele e gerar nele essa supervisão da própria vida dele, ele conseguir ter uma supervisão, ele conseguir olhar a coisa de cima de forma ampla e, e melhorar, isso precisa acontecer. Isso precisa acontecer, entende? Só que isso só vai acontecer na medida em que você estabelece um vínculo terapêutico positivo com o paciente. Então, jamais contrariem as crenças de quem quer que seja, ou peçam para que as pessoas, ali, os pacientes, nesse sentido, sei lá, tentando uma técnica de dessensibilização, talvez, pedir para o paciente contra aquilo que ele tem como valor moral, digamos assim, entendeu? Não funciona. Não funciona. A porta da frente está fechada. Calma, né? O que que a gente vai ver? A gente vai rodear para ver se a porta do fundo está aberta. Não é isso? É isso que um terapeuta faz, com muita paciência. E através de um vínculo positivo com o paciente. Entendeu? É muito bonito. Uma das coisas que as pessoas não imaginam na relação terapêutica é essa relação profunda de confidencialidade. Confidencialidade. O terapeuta ele deveria representar essa figura, um confidente. Dá para entender? Eu encontro meus pacientes, às vezes, na rua, no shopping, entendeu? Em algum evento que eu estou lá palestrando. E ali a gente faz a social, né? Só que ele e eu sabemos que existe um vínculo muito mais profundo entre nós dois do que aquilo que está acontecendo no meio da galera. Dá para entender? Eu conheço os meus pacientes e eles me conhecem de um modo tal que quando eu encontro, de repente, um paciente, uma paciente no shopping, num restaurante ou num evento, como eu falei, num congresso, sei lá, a gente consegue agir normal, normalidade, etc., sem ferir o vínculo terapêutico, entende? Sem confundir papéis. E ela sabe, ele sabe que ele pode contar comigo. E que eu conheço ele como ninguém conhece das pessoas que estão ali. De repente, né, eu conheço mais que a esposa, conheço mais que o marido, conheço mais que a própria mãe. Entendeu? A gente jamais pode ferir essa coisa dos papéis. E o terapeuta é essa figura do confidente. Do confidente. O terapeuta não é aquele, o cara que apresenta a verdade, o cara que não sei o quê, o cara que resolve todos os problemas. Não, 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 não. O terapeuta ele é uma espécie de confidente, conselheiro. Entende? Aquela pessoa que te conhece mais do que qualquer outra pessoa e que você sabe que pode contar com ela e que ela jamais vai te abandonar nesse sentido, né? Enquanto terapeuta. Isso é uma das coisas mais lindas, lindas do vínculo terapêutico. Isso daqui é muito bonito, entendeu? O paciente entrar por aquela porta ali, sentar aqui no meu consultório e saber que aqui ele pode ser ele, aqui ele pode falar do que ele quiser, aqui ele pode brincar, aqui ele pode ser quem ele quiser. Que eu não estou aqui para julgar ele, entende? Eu não estou aqui para castrar ele.
nesse sentido. Eu estou aqui para ouvir ele, primeiramente. Acolher ele. Eu sei quem ele é. É nesse sentido. Por isso que quando a gente começa a ficar desconfortável na terapia com o paciente, tu não quer atender determinado paciente, tu fica nervoso ali com o paciente, teus conteúdos começam a tomar frente ali na hora de conversar com uma pessoa, você precisa procurar terapia. Você precisa fazer terapia. Dá para compreender? Nós estamos aqui no consultório para acolher os nossos pacientes e representar para eles a figura dessa pessoa que conhece eles como ninguém conhece, de uma pessoa com quem eles podem contar verdadeiramente sem precisar colocar uma máscara. Isso é muito, muito importante na vida de alguém. Se eu pudesse recomendar, eu não acho que todas as pessoas precisam fazer terapia. De verdade, eu não tenho essa ideia. Todo mundo precisava fazer terapia. Não acho. Eu acho que todo mundo precisava ter um confidente na vida. Alguém que você pudesse falar. Porque olha só que coisa bonita. Sob certo aspecto, isso daqui o terapeuta, ele senta na cadeirinha de Deus, né? Vamos pegar as características aqui. Uma das características, né, do divino é a onisciência. Ele tudo sabe. E tem coisas que aquele paciente só vai falar para você. Então, quer dizer, a tua relação, aliás, a relação dele com você é uma relação, digamos, análoga à relação que você tem com Deus ou que as pessoas têm com Deus. Dá para compreender? É uma relação análoga. Deus sai por aí contando teus pecados, te expondo. Ele cochicha teus pecados, tuas mazelas com as pessoas, com os teus vizinhos. Não. Ele guarda. Você pode confiar nele. Você pode conversar com ele. Ele te acolhe. Ele tem paciência com você. Entendeu? Ele te dá uma nova chance. Você consegue entender? Então, é super importante. E veja, nós estamos aqui numa sociedade em que as pessoas já não valorizam mais essa coisa da religião. De ter uma vida solitária com Deus. De ter Deus como confidente. E aí, o que acontece? Elas precisam de um confidente. Com quem que elas vão falar? Para quem elas vão falar as coisas que elas não podem falar? Para a esposa, para o marido, para o filho, para a mãe, para o pai, para o patrão. Onde elas vão ser elas mesmas, sem máscara? E porra, tem uma série de estatísticas sobre, uma série de estudos, né, estatísticos, sobre, que vão abordar o valor, tá claro, da espiritualidade para melhora em saúde mental. Claro. Então, a Carolina falou assim, para o padre, só que aí é que tá, o padre não é um confidente. O padre não está aí para isso. Essa que é a parada. O padre, ele não é terapeuta. O padre é padre, ele é o confessor ou o diretor espiritual. Você não entra em assuntos, digamos assim, da tua vida pessoal, da tua vida matrimonial, da sexualidade entre você e o teu marido, você não conta detalhes de pecado para o padre. Você não fala das tuas dores com a tua mãe para o padre. Você pode até falar, mas o padre não está aí para isso. O padre não está aí para isso. E para o diretor espiritual? Também. Com o diretor espiritual você vai tratar sobre oração. O diretor espiritual ele vai ajudar você a se aproximar de Deus através da oração, da penitência, dos exercícios de piedade. Ele não está aí para ouvir as minúcias da tua vida. E não é bom, porra, para o padre ouvir uma porra dessa. Os padres aqui, padres agora que estão me ouvindo aqui.
Não é para ouvir isso. É para cortar esse tipo de relação com o fiel. Não é para ter familiaridadezinha com fiel. Entendeu? O padre, ele faz o quê? Ele te coloca num caminho para que você chegue a Deus. O padre não atende terapia, não. O padre que quer ficar cuidando de problema dos fiéis nesse sentido, né? Seu conselheiro, terapeuta, ele não está aí para isso, porra. Ele tem outra ferramenta para tratar isso, que é a pregação, que é a confissão, que é a catequese. É assim que o padre trata. Não é conversando assim. Ah, vamos lá, o padre vai dar direção espiritual. Aí chega lá a mulherada da paróquia e chora, e não sei o quê, e o meu marido não me come, e não sei o quê, eu tô doida para dar para alguém, e papapá, e que meu filho que tá na droga, e que não sei o quê. Não tá lá, o padre tá lá para você dizer assim, padre, como é que eu rezo? O que que é oração de verdade? Me explica o que que é esse negócio de oração. Me explica como fazer uma comunhão frutífera. Me explica como fazer uma confissão bem feita. Me explica como é que eu leio as escrituras. Como é que eu vivo a fé direito. Me explica o que que é o batismo, o que que são os sacramentos. Me explica como é que eu tenho que rezar durante o dia. Eu faço uma oração de manhã, eu faço uma oração no meio-dia. Como é que eu faço? Eu leio a Bíblia de qualquer jeito? Me fala aí. O padre está aí para isso, porra. O diretor espiritual, ele faz isso. Ele não entra em detalhes da tua vida pessoal. Qualquer diretor espiritual que entre em detalhes da tua vida pessoal, você vai criar com ele um certo tipo de familiaridade que vai te fuder ou vai fuder ele. Só que isso ninguém fala, né? Esse é o grande problema. Não se entra em detalhes de vida pessoal com o padre. O padre, ele é um outro tipo de ser humano. Sacou? Ele é um outro tipo de ser humano. Quando você vai lá, como é que confessa? Você confessa sumariamente os teus pecados. Você não pode nem entrar não convém entrar em detalhe com o padre ali sobre os teus pecados. Por isso que o confessionário antigamente era assim, né? Eu não sei por que aboliram. Aboliram não, porque a coisa ainda está aí. Mas geralmente os padres não usam mais confessionário. Tem que ter a gradinha lá, pô. Não é para o padre saber quem é você. Não é para o padre ver teu rosto. Entende? Tem que ter a gradinha ali, o véu. O padre vai ouvir você. Ouvir você. Quando São João da Cruz ia ouvir confissão lá no mosteiro das Carmelitas, você tem que ver como é que era o confessionário de São João da Cruz. Era um negócio assim, fechado, né? Tudo fechado. De concreto, tá bom? Tinha um ferro com uns buraquinhos bem pequenininhos, onde a freira ficava do outro lado. Era concreto, não era nem um confessionário de madeira, tá? Elas ficavam lá no claustro, pro lado de dentro. Ele chegava, sentava, uma chapa de ferro com um monte de furinho, tipo uma colmeia, tá? E do lado do padre tinha uma grade de ferro, tipo grade de cadeia. O padre não via quem era a freira. A freira também não via o padre. Não é para o padre saber quem que é o fiel que está confessando, pô. Porque quando você vai lá na paróquia e mostra tua cara para o padre, fala, padre, olha, eu fiz isso, eu pulei a cerca, eu usei droga, eu bati na minha mãe, eu não sei o quê, entendeu? Quando você vai lá e conta os teus pecados com o padre fica olhando para você. Se você cair na semana que vem ou na próxima semana, você vai ter vergonha de procurar o padre para confessar os mesmos pecados. Porque ele está vendo quem é você. E ele vai constrangir você. Ele pode falar, porra, meu filho, mas de novo. Porra, mas desse jeito não dá. Porra, mas não sei o que, não sei o que lá. E aí o que que acontece? Você vai ficar constrangido e não vai lá confessar os teus pecados. É ou não é assim, galera? É ou não é assim? Então não se entra em detalhes de vida pessoal com padre, nem com freira. Nem com freira, não se cria familiaridade com padre, com freira, etc e tal. Você vai lá, confessa teu pecado e sai correndo. Entendeu? Padre é padre. Dá para entender? Isso é muito sério. Ah, e o diretor espiritual começa a entrar em assuntos de vida pessoal, corta. Não vai mais fazer direção espiritual com ele.
Daqui a pouco tu tá apaixonado pelo padre, daqui a pouco, de repente, lá, né, o padre tem algum problema, é meio viado, não sei, começa a te mandar mensagem, entendeu? Já viu, tá? Ele tá ali para uma causa muito específica, rezar a missa, atender confissão e através da direção espiritual, dizer como é que se reza, como é que você pode se relacionar melhor com Deus e te ajudar a progredir espiritualmente sobre esses assuntos de vida espiritual e de oração. Nada mais. Nada mais. Sobretudo hoje, hein? Sobretudo nos tempos de hoje. Esse negócio de amizadezinha com o padre sempre dá merda. Entendeu? Fui claro? Aí procura um terapeuta, procura, sei lá, quando for falar de assunto pessoal. Tá? Aí, porra, esses padres tudo carentão, maluco. Tu dá uma brecha, o cara gruda em você. É um saco. Tem tudo carentão, tudo doente. Deveria fazer terapia também. Que mais? Que mais? Que mais? Tiago, Fala aí, eu Marisa. tenho duas perguntas, mas eu não sei se vai dar tempo. Mas vou fazer aqui a primeira. Fala aí. É usar o necrológio como uma ferramenta terapêutica para ajudar o paciente a tomar decisões no presente pode ser uma boa alternativa? Ou tipo, ou isso depende muito do grau de maturidade que a pessoa tem para fazer um necrológio moralmente bom e ordenado? Não, acho que não. Acho que não serve, não. Tá. E a É. outra, pode falar. Pode usar de outro modo, através de uma Hum. simples pergunta. Perguntar para o paciente: o que que você gostaria de realizar? A coisa mais maravilhosa que você não gostaria de morrer sem ter realizado. Assim, a coisa mais maravilhosa que você gostaria de realizar, que ia te deixar feliz, realizado, contente. Aqui está um necrológio possível para uma sessão de terapia. Entendeu? Por que que o exercício não seria bom? Porque ele vai se embananar todo. E o necrológio também é uma coisa é, que pode se tornar neurotizante, porque você vai escrever ali em terceira pessoa quem é que morreu, não é isso? Só que o necrológio, você faz ele para você ter começar a ter uma orientação na vida. Você não faz o necrológio para levar ele a sério. Você faz o necrológio para começar a se orientar na vida. Você vai ter que refazer um montão de vezes o teu necrológio, entendeu? Porque tua vida vai mudar, porque tua vida não é tanto sobre o que você também quer fazer. A vida saudável é assim, o que Deus quer que eu faça, entende? Só que Deus não vai baixar aqui e vai falar assim, eu quero que você faça isso. Você vai ter que ir descobrindo. O necrológio, entende? Ele te dá um caminho, assim, cara, eu quero fazer isso me deixa feliz, isso daqui é muito bom, isso daqui é uma coisa grandiosa, eu não quero morrer sem fazer isso. Aí você começa, né, a caminhar em direção a isso daí. Daqui a pouco você vai descobrir outra coisa. Daqui a pouco você vai descobrir outra coisa, entendeu? E aí você vai ter que refazer de novo. Aí num determinado momento você vai perguntar, ora, isso daqui me deixa muito feliz. Mas será que é isso mesmo? Isso daqui me dá muito dinheiro, mas será que dinheiro mesmo é o objetivo da minha vida? Você vai ter que fazer um monte de perguntas no decorrer da vida, que se você não tiver ali uma pessoa experiente para te ajudar, você vai ficar neurótico com esse negócio de necrológico. Você vai escrever teu necrológico e vai falar assim, é isso, bom. Agora eu tenho que me virar para fazer isso daqui acontecer. E não é por aí, entendeu? É engessar a vida. Se você não tomar cuidado, o necrológico, ele te deixa neurótico. Dá para compreender ou não?
Deu, eu entendi, sim. É, a segunda pergunta é o seguinte. Eu sei que o amor próprio, ele aparece constantemente como um ato egoísta, né? Da gente querer sempre o melhor pra si, ou de se priorizar e tudo. Só que o Ítalo uma vez chegou a falar que a medida de amor próprio que a gente deve ter se trata de ter uma certa benevolência consigo mesmo. Tipo, de se olhar como Deus te olha. Ele falou algo mais ou menos. Só que eu queria que, se pudesse, você comentar sobre como é que isso seria na prática, para que eu entendesse melhor, eu agradeceria. Na prática, assim, curto e grosso, ó, na prática, para ser curto e grosso aqui com vocês, você começa a estudar um pouco, né, e contemplar a cruz de Cristo e olhar para a cruz de Nosso Senhor e falar assim, olha, Deus me amou até verter sangue aqui por mim, até verter sangue e água para mim. Esse negócio aqui não foi pela humanidade, foi para mim. Então, quer dizer, existe alguém que me ama de um modo que eu não consigo nem estimar, nem imaginar. Não consigo nem medir o tamanho desse amor. E essa é a única pessoa que me ama mesmo. Então, quer saber se Deus me ama desse jeito aqui que eu tô vendo, na cruz, foda-se, eu nunca mais vou olhar para mim mesmo. Na prática é assim. Não vou ligar mais para nada. Entende? No sentido afetivo, assim, de, ninguém me ama. Pô, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso não sei o quê. Eu preciso tanto disso. Eu precisaria tanto disso. Eu preciso não sei o quê. Eu preciso... Você vai fazer o que você tem que fazer. Se tu tem que cuidar da saúde, tu tem que cuidar da saúde. Se tu tem que trabalhar, tu vai trabalhar. Tu não vai ficar prestando atenção, né, em detalhes, em ninharinhas. Dá para entender? Tipo assim, ó, cara, eu não tô bem, sacou? Eu não tô bem, eu não tô funcional. Acordei hoje, porra, enxaqueca, cefaleia. Porra, eu não tô conseguindo produzir. Eu não tô bem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tomar remédio e ficar de repouso até essa porra passar, não é isso? Eu preciso estar funcional para trabalhar. Pronto. Isso é amor próprio maluco? Não. Assim, cara, eu preciso estar bem para funcionar. É nesse sentido. Não é no sentido afetivo. No sentido afetivo é o desprezo de si mesmo. O amor de Deus por nós causa o desprezo de nós por nós mesmos, afetivamente falando. Assim, porra, ele me ama desse jeito, eu só faço merda. Quer dizer, eu não mereço nada, o que eu mereço é o inferno. É isso que eu mereço de verdade. Entendeu? Mereço o quinto dos infernos. Essa é a única coisa que eu mereço. Tapa na cara, chute na bunda e um lugar no inferno. Agora, eu não vou ficar olhando para mim mesmo. Eu preciso devolver em alguma medida isso daqui que eu recebi de graça. Esse amor que eu recebi de graça. Preciso devolver. Devolver. Eu preciso fazer alguma coisa para amar de volta. Não é possível. Não é possível que eu fui aqui acumulado, né, de tantos bens, que eu ainda sinta falta de um amorzinho, entende? Do amorzinho humano, desse ato de caridade aí, que são as migalhas de amor que as pessoas dão para nós. Não, a gente não precisa disso, pô. Dá para compreender? Então, o amor próprio saudável, ele é fruto da contemplação da paixão de nosso Senhor. Olha o tanto que Deus me ama. E se não bastasse a cruz de nosso Senhor, olha, eu tenho o que comer, eu tenho que beber, eu tenho onde morar, eu tenho roupa dentro do meu armário para vestir, eu tenho pessoas maravilhosas que cuidaram de mim nessa vida, eu tenho com quem conversar, existe um mercado ali para eu comprar comida, existe alguém que preparou essa comida aqui para mim, entendeu? Eu posso fazer inúmeras coisas. Deus não apenas morreu por mim na cruz, mas ele me dá tanta coisa que a única, assim, eu olho para os lados, a única coisa que eu vejo é o amor dele, é o amor dele, é o amor dele por mim. Entende?
Isso daqui é a cura para qualquer problema afetivo que a gente possa ter. A vida é maravilhosa, pô. A vida só é ruim nesse sentido aqui de egoísmo e tal, quando você está olhando por uma lente suja. Você colocou um óculos com uma lente suja. Você está vendo as coisas tudo meio embaçado. A vida mesmo é isso, cara. Não existe nenhum contrato dizendo que a nossa vida seria maravilhosa, que a gente, entendeu? Não sofreria nada. No entanto, a vida em si mesma é maravilhosa. É maravilhosa. Mesmo para as pessoas que duraram um segundo, que respiraram por um segundo. A vida é um dom. Ela não é uma coisa que a gente merece. Dá para entender? Aí, nesse sentido, você se cura desse amor próprio maluco, né? O amor próprio também, ele é motivado pelo medo. Entende? O medo, tem um medo. Medo de não ser especial para alguém, medo de não ser importante para alguém. Só que aí, na hora que você olha para a cruz de Nosso Senhor, o que você vai, o que você vai dizer? Entendeu? Deus morreu por você, por você. Ele precisava fazer isso? Não, ele podia salvar você com um piscar de olhos, literalmente falando. Ele quis fazer isso para você ver o coração dele. Ele quis se rasgar assim para não ter jeito de você negá-lo, não ter jeito de você alegar que ele não ama você. Não há de loucura da parte dele. Dá para compreender? Dá, Maria? Perfeito. Obrigada. Por aí. Ô, Tiago, Ah, não, tudo bem? você já falou semana passada, não? Pelo amor de Deus. Já cheguei, eu cheguei com uma reclamação. Por favor, edite essa parte do vídeo, não poste no YouTube, porque a minha reclamação é a seguinte: como que tu bota em rede nacional a sua aluna querida, descabelada, dirigindo e falando um monte de abobrinha? Nossa, maravilhosa. Tiago, queima meu filme, Tiago. A pessoa tinha que estar linda, no salão, feito maquiagem, arrumado o cabelo. A pessoa dirigindo igual a maluca e conversando, falando rápido, parecia uma pessoa com um surto de mania. Nem ela entende o que ela mesma falou. A dicção tinha que estar perfeita, a pessoa tinha que estar apresentada. Como que um profissional faz uma apresentação daquela no YouTube? Rede Nacional, Tiago, Você estava eu vim maravilhosa. aqui eu vim aqui hoje reclamar. Eu quero saber quando que nós vamos fazer nossa tertúlia, que nós vamos fazer nosso vídeo sobre transtorno bipolar. Eu estou estudando o assunto a fundo para a gente, só para a É gente isso aí. poder debater. É isso aí. Vamos fazer um dia só sobre. A gente pode um dia fazer uma tertúlia temática. Vamos falar sobre depressão, ansiedade, bipolaridade, entendeu? Tirar as Não, dúvidas. não vamos falar de TAB, eu gosto de falar de bipolaridade. Vamos falar de bipolaridade, porque aí dá plano. Só tem que ter uma só para bipolaridade. Se quiser fazer as outras, a gente faz. Mas Vamos eu estou fazer. ouvindo um cara falar aí agora, meu filho está virando a cabeça da gente. Eu e mais meus colegas, que nós estamos estudando junto, está todo mundo da cabeça virada para esse sujeito. É um cara, eu acho que ele é israelense. O Vocês nome foram dele estudar bipolaridade e agora está todo mundo bipolar. não é isso, não. Não é isso, não. É porque é o seguinte, eu estava assistindo uma palestra dele, ontem, que ele fala o seguinte, ele vem fazendo um estudo, né, do desenvolvimento da saúde mental e como que surgiram os DSM. Como que na década de 50, 60, antes disso, antes do DSM-3, você parte de 10 diagnósticos em psiquiatria, tá? Para 400, 500 no DSM-5. Entende? Sem nenhum embasamento científico, só com uma categorização. Você sabia que na hora de fechar os critérios do DSM-5, o último critério avaliado é a opinião de cientista e pesquisa científica? Uhum. É
É só uma necessidade de categorizar os sintomas. Aí o que você faz? Você impede o diagnóstico, sabe por quê? Porque eu vou até fazer um vídeo no Instagram essa semana que é assim, ó, que é um bom exemplo disso. Você pega síndrome do pânico, beleza. Pega o conjunto de sintomas, sinais, aí você vai lá no DSM e aquilo é síndrome do pânico. Beleza. Tá, maravilha. Só que você não foi investigar se aquele conjunto de sinais e sintomas não faz parte de uma síndrome maior, maior do que síndrome do pânico, que também tem esse mesmo conjunto de sinais e sintomas. Então, você começa a categorizar um monte de subtipo de doença e tratar a pneumonia com dipirona. Você trata o sintoma. Ou seja, você não trata, Não. entende? Você não trata. Porque existem medicamentos que são modificadores de doença. Mas existem medicamentos assim como na pneumonia. É isso. Você dá 10 dias de antibiótico de 8 em 8 horas, você modifica o curso natural da doença, porque muita pneumonia vai ficar boa sozinha. Tem mais essa. Tem mais essa. Nem toda pneumonia vai matar, nem toda pneumonia vai cronificar. Muita pneumonia vai sozinha. Então, Mas essa, você reduz o isso tempo de aí. doença Isso. e você muda o curso da doença com antibiótico, não com dipirona. É isso que acontece na maioria dos diagnósticos de saúde mental hoje, com um DSM com 400 categorias de doença lá dentro. Você está dando dipirona para tratar pneumonia. E o que você vê hoje? Um boom de doença mental. Ninguém está tratando. Está todo mundo com Bem-vinda, pneumonia. bem-vinda à psiquiatria Uns do ficam século XXI. sozinhos, são aqueles que estão sãos. Eles têm as crises, têm isso, tem aquilo, todo mundo em algum momento pode ter. Aí você vê, ele fala lá que ao longo de uma vida, um ser humano vai apresentar pelo menos uma doença no corpo físico. Nenhum ser humano vai passar a vida inteira até morrer sem adoecer uma única vez. Mas saúde mental, os dados dizem que 25% das pessoas vão ter um episódio de doença mental ao longo da vida. É porque o cérebro fica em outra parte do planeta que não é este, onde o corpo adoece. O cérebro não adoece. 25%, 75% não adoece. E uma das aí não está sendo tratado, é um monte de gente com pneumonia tomando dipirona, É, porra. entende? É. Tomando dipirona. Isso, E isso daí não é a estão usando psiquiatria. a Isso é a medicação. psiquiatria. Pois é, e não estão usando a medicação, não a minha que eu faço, não estão usando medicações que são modificadoras de doença. Elas existem. O problema é que elas custam barato, elas já estão aí desde que a psiquiatria começou, Uhum. e então fica aí todo mundo em cima da conta. Sim. Isso daí é a psiquiatria do século XXI. Pois é, então a gente vai voltar, mas que tudo, Thiago, é assim mesmo. O mundo é desse jeito, tá? E eu tô até, na minha cabeça hoje começou a surgir uma teoria assim de que algumas pessoas falam, né, da vantagem evolutiva que lá no Homem das Cavernas poderia ter um paciente com transtorno bipolar, tá? Mas se você pensar, faz sentido. Olha, o que esse cara tinha? O bipolar tipo 1, esse que é a maioria que está diagnosticado aí. Ele dorme pouco, ele não precisa de sono, ele tem muita irritação, muita energia para produzir, entendeu? Ele tem uma exacerbação da energia sexual. O que esse cara faz? Ele briga bem, ele produz muito e faz muito filho. Foi esse cara que reproduziu lá atrás mais que os outros. Como que você vem dizer para mim que o transtorno bipolar hoje tem 5% dessa população que está aí, que vem lá desse povo aí? Ó, tu tem que entender que a psiquiatria também ela é uma ferramenta de... Isso aqui é muito sério, hein? A psiquiatria ela é uma ferramenta de engenharia social, tá? Eu sei. É por isso que Ela eles têm foi medo usada, dos psiquiatras. e ela foi usada muitas vezes na história, em regimes totalitários, etc., como uma ferramenta de engenharia social. E hoje também ela é usada como uma ferramenta de engenharia social. É. Dá para compreender? Mas você não pode ter medo de uma faca, né, Thiago? E por causa disso, você nunca mais poder cortar um pedaço de carne, sabe? Porque é isso mesmo, eles falam exatamente. E a tentativa do DSM é de não diagnosticar a doença mental e, com isso, não dá poder, né, para Por quem exemplo, teria capacidade de diagnosticar e tratar. a Laura está perguntando aí, como assim? Veja bem,
ontem, não, foi sábado à noite, eu estava assistindo o jogo do Brasil contra o México na televisão. E apareceu no telão, tal, a TV filmou e tudo mais, a propaganda sobre conscientização contra crime de homofobia, tá bom? Olha esse nome, homofobia. Você deu um nome diagnóstico para qualquer pessoa, digamos assim, que discorde da conduta homossexual. Vocês acham isso normal? Quer dizer, as pessoas que discordam da conduta de um homossexual, elas têm fobia de homossexuais? Elas são doentes mentais? Porque é isso que esse nome diz. Homofobia. Tá entendendo? Então, por exemplo, se você discorda da conduta homossexual, se você está vendo dois homossexuais se beijando ali no restaurante, duas pessoas homossexuais se beijando num restaurante, né? E você fala assim, ô, pô, meu filho, o que é isso? Tem criança aqui, pô. Se você fizer isso, você corre o risco de ir preso por crime de homofobia. Ou de ser rechaçado, né? Digamos assim, nem preso. Você vai ser rechaçado, sob certo aspecto. Dá para compreender? É, O teor da coisa? Então, por exemplo, como é que os diagnósticos psiquiátricos são usados como instrumento de manobra social, instrumento de engenharia social? É nesse sentido. É nesse sentido. Dá para compreender? Então, quer dizer, agora você discordar de uma conduta, né, da conduta sexual de uma pessoa, você é doente, pô. Você é homofóbico. daqui a, Você tem fobia. daqui Você a pouco vê vai um ter, gay na rua, daqui a você pouco sai vai ter correndo. pedofilofobia, né? Porque É, eles estão querendo legalizar todo mundo. pedofilofobia. Entendeu? Se você denunciar um pedófilo, isso é crime, porque o pedófilo, coitado, ele tem direito. Dá Ele pra... também é gente. Então, É assim, por aí que a gente fala. isso é muito sério, pô. Isso é muito sério. Quer dizer, o cara foi acusado de homofóbico. Ele tem fobia? Ele vê um gay na rua, ele sai correndo? Eu já vi gente que tem fobia social. Já viu fobia social? Pessoa que não suporta ficar num lugar que tenha mais pessoas ali, num restaurante, na rua, etc. Numa fila de supermercados. Ela sai correndo, ela tem uma crise, ela tem uma fobia, um medo. Agora, você está dizendo que pessoas que discordam, né, da conduta homossexual, não estou entrando no mérito de juízo sobre homossexuais, não é isso. Só estou dizendo o seguinte, que esse tipo de nomenclatura, homofobia, é a mesma coisa que dizer que pessoas que discordam da conduta homossexual, elas são doentes mentais. Elas precisam de tratamento. Dá para compreender? Agora, virou crime, doença, discordar das coisas? Quer dizer, você pode discordar de tudo, mas se eu discordar da conduta homossexual das pessoas virou doença, tudo bem, entende? É uma besteira tu ficar olhando para isso também. Ah, não concordo, eu discordo, porra, foda-se. Mas quer dizer, as pessoas não são mais livres para concordar ou discordar das coisas? O que é isso? O que está acontecendo? Entendeu? Pelo amor de Deus. Então, a psiquiatria ela é usada assim, né, de tempos em tempos como um instrumento de engenharia social. É usada assim. E existem vários diagnósticos ali no DSM, que se você for ver na história, eles vão surgindo ao longo do tempo. Igual a Júnia falou. De 10 evoluiu para 500. Entendeu? Como assim? Qual que é a base de evidência científica disso daí? Entendeu? Qual que é a base de evidência científica? Não tem, porra. Não tem. Dá para compreender? Eles foram categorizando sintomas, foi isso que eles fizeram. Eles pegaram as doenças com seus sintomas e foram criando subgrupos de sintomas e destacando daqueles 10 diagnósticos principais. Mas com 10 você diagnostica todo mundo e trata. Ponto. Então, é isso mesmo. E só com a categoria você dá de pirão.
É isso Você mesmo. pega a categoria, dá sintoma e dá antivirose. Você não cura ninguém. É E as isso, pessoas vão ficando cada vez mais doentes. é isso mesmo. Porque algumas passam sozinhas, as outras, que nem a pneumonia. Uns passam sozinhos, outros não. Muito bem, é isso. Sacou? Então, é uma bagunça. A psiquiatria é uma bagunça. Entendeu? Para estudar psiquiatria, mesmo, tem que ter cabeça de filósofo, tem que ter formação filosófica, senão não vai. Entendeu? Não dá para estudar psiquiatria igual estuda medicina. É uma área completamente diferente. É por isso que um monte de médico tem preconceito com psiquiatra, né, pô? Não é à toa, tá? Não dá. Porra, a primeira coisa, vocês querem ver a confusão? É o seguinte: transtorno mental. O DSM, tá? O DSM ele define o que é mente, o CID define o que é mente. Do que a gente está falando? Ninguém sabe. Porra, tá entendendo? Isso assim, é um puta de um senso comum, com Totalmente. palavras técnicas, digamos assim. É. Transtorno mental, o que é mente? Eu pergunto para um psiquiatra, o que é a mente de uma pessoa? O cérebro dela? Não, não é o cérebro. É o que então? Porra, se não é o cérebro, não dá para estudar experimentalmente o negócio. Não dá para fazer estudo experimental em cima disso. Porque se não é o cérebro, se não é nada material, então como é que a gente vai estudar como objeto? Não dá para estudar como objeto. Como se estuda, por exemplo, a medicina tradicional. Entende? Não dá. Como é que você vai, a partir da definição do que é mente, cara, assim, é uma confusão dos diabos, entendeu? Uma confusão dos diabos. Tem que ter cabeça de filósofo para entender essa parte aí de método de investigação do que é a psiquiatria, qual o objeto da psiquiatria, qual o objeto de estudos da psicologia e a metodologia de investigação a respeito dessas coisas. Entendeu? Não dá para você jogar tudo Tem no que ser materialismo. e tem que ser médico. Por quê? É que nem você estava falando, né? Hoje mesmo eu peguei um paciente que está na quinta gestação, está suplementando nada. Ácido fólico e vitamina B12 em gotinha. Nada. Ah, tô cansada. Eu falei, claro, minha filha. A última vez que eu dosei minha ferritina, eu estava de 7. Eu falei, claro, você tá cansada. Então tem que ser médico também, Ah, para distinguir uma coisa de não, outra. claro, claro, sem dúvida. Por isso que eu estou dizendo, da minha experiência clínica aqui, olha, 90%, 95, por cento dos pacientes sintomáticos, sintomático crônico, tá? Ou um episódio de sintoma agudo mesmo. Esses pacientes têm algum comprometimento a nível fisiológico que tem que ser investigado, beleza? Tem que ser. É raro uma pessoa estar com um quadro sintomático crônico ou agudo, assim, episódico, digamos assim, porra, estourou, tá doidão, tá? Sem que ela não tenha um comprometimento a nível fisiológico. É muito raro. É muito raro, tá bom? Muito, muito raro. Por quê? Porque como que a gente tem noção de sintoma? É através da manifestação corpórea. Dá para entender? É através da manifestação corpórea. Então, veja, você vai ver que geralmente um paciente que abre um quadro de ansiedade, um paciente que abre um quadro de transtorno obsessivo compulsivo, se você pegar o histórico clínico dele, se você fizer ali uma bateria de exame, cara, tem que repor vitamina, tem que repor hormônio, entendeu? A maioria dos homens que estão deprimidos por um quadro de hipogonadismo também, tá? Não é só uma questão mental. O homem geralmente não deprime por causas emocionais, geralmente não deprime por causas emocionais, se a saúde fisiológica do cara está em dia. Mulher é mais comum, tá? Chegar no consultório com questões emocionais. O homem não. O homem ele é meio prático, entende? Meio grosso para essas coisas. Então, por exemplo, um paciente homem chegou, né? Aqui,
apresentando no exame psíquico dele lá, tímido, né, embotado no comportamento, com pouco recurso linguístico, de fala, de discurso, etc. Pode saber, cara, faz uma bateria de exame nesse cara. Esse cara está sem vitamina, está com, né, tá com deficiência de vitamina, deficiência de hormônio, esse cara está com os hábitos todos bagunçados, esse cara não faz exercício físico, beleza? Esse cara não come direito, não dorme direito. A mulher também. Quadro sintomático grave, pode saber, é problema fisiológico. Raramente é um problema, digamos assim, de ordem psíquica. Dá para entender? A Clara perguntou aqui, ó. Um paciente que não tem condições de suplementar estão perdidos, então, professor? Porque eu tenho pacientes que Não, conseguem pagar um exame de sangue. Claro que não. não. Não, tem exame de sangue pelo SUS, a gente pode fazer muita coisa pelo SUS. O SUS faz muito exame, faz vitamina D, faz hormônio, faz o hormônio da tireoide, faz hemograma, faz ferritina, postinho, faz um monte de coisa, tá? E tem como fazer barato, sim, tem coisa que você pode fazer pelo SUS. E outra coisa, então assim, defende de ferro. Pô, ácido fólico dá no posto, É isso. entendeu? De ferro. Fósforo ferroso dá no posto. Fósforo ferroso venoso dá na emergência. É Você isso. leva uma receita na emergência, leva o exame, uma justificativa, o cara lá da UPA aplica É isso aí. fósforo ferroso venoso. O Então, assim, SUS é uma coisa maravilhosa. tem muito jeito de ajudar paciente que não precisa ter nem um tostão. Tá? Agora ele vai ter que querer mais, porque ele vai ter que ir atrás, atrás do postinho, ficar lá pedindo o exame, ele vai ter que ter mais vontade de fazer. Mas É- tem muito jeito de fazer. Eu trabalhei 10 anos da minha vida em emergência de SUS e ajudei muita gente, é. muita gente. Olha, E deixa ele eu compra frisar uma coisa garrafa de aqui. caça. A mulher na menopausa compra menos porcaria e manda manipular o hormônio, tem farmácia de manipulação que faz bonitinho, faz um preço bom. Eu tinha paciente para fazer reposição hormonal na menopausa no PSE. É isso E aí. ela Deixa eu ficava frisar uma da coisa minha aqui. mão para frente. Não saiam do meu pé, entende? Não Isso. fazia. Deixa eu frisar uma coisa aqui, ó. O SUS é uma coisa maravilhosa, hein? O SUS é uma coisa maravilhosa, porra. Entendeu? É maravilhoso que existe esse sistema único de saúde aí. Ah, Thiago, mas não funciona. Funciona sim. Funciona sim. Funciona sim. Entendeu? Pode não funcionar assim na medida ideal, como sistema aí. Beleza? Na tua cabeça aí o que você tem como ideal. Mas funciona assim. Não é Graças a dizer Deus que tem de o SUS. Graças a Deus que tem o SUS aqui no Brasil. Entendeu? Eu não sou nem um pouco, sou a favor do SUS. Graças a Deus. Porra, senão tu ia ver aí um monte de pobre. Entendeu? Vai nos Estados Unidos para você ver se você consegue fazer um parto, porra, sem desembolsar uma grana lá. Não consegue, pô. Não consegue. Entendeu? Vê se você consegue médico lá de graça, né? Assim, de graça. Tudo bem, todo mundo paga imposto aqui. Mas tu não consegue, pô. Não consegue. Tá entendendo? A coisa é muito mais difícil. Muito mais difícil. E O SUS é uma coisa lá nos Estados Unidos, e o seguro social nos Estados Unidos é uma porcaria, porque o seguro social manda no médico. Então, assim, o médico não pode pedir um exame de vitamina D, repor 3 meses depois repetir, porque tem um prazo que o seguro social cobre uma nova dosagem de vitamina D. Então, o seguro social manda no médico. Aqui não, você chega no SUS, você é médico do SUS, eu quero dosar vitamina D 3 em 3 meses até chegar no nível que eu estou querendo. O SUS paga, não pergunta por quê, basta o teu pedido do médico. Ele vai lá e faz. Isso. O Pericles perguntou aqui, Tiago, aproveitando a conversa, está nos planos da Clínica Popular agregar profissionais da psiquiatria para atendimento social? Sim. Só que o que acontece? Não apenas da psiquiatria, mas de outras especialidades médicas e de outras áreas também do conhecimento. Só que é o seguinte, eu vou precisar primeiro dar uma formação para esses profissionais. Que eu não vou colocar qualquer profissional lá dentro da clínica popular, não vou, não tem jeito. A clínica popular, ela é para os alunos atenderem, por quê? Porque vocês estão aqui estudando, porra. Estudando, né? Vocês estão levando a sério o negócio. Agora, como é que eu coloco qualquer profissional com qualquer tipo de visão de mundo, sem olhar direito para o paciente, sem saber dar um prognóstico positivo para o paciente? Pô, não dá. Não dá. Então, assim, eu vou abrir não apenas para psiquiatras, mas para outros profissionais da área da saúde, tá? Com um adendo.
eles vão ter que passar por uma formação prévia, entendeu? Aí sim, aí a parada, aí vai rodar bonito, beleza? Fala aí, Laura. Tiago, eu queria perguntar sobre esse negócio da psiquiatria, porque, aproveitando o gancho, porque os pacientes que chegam para mim, que já são medicados, tipo assim, ah, eu tomo remédio faz 5 anos. Parece que a impressão que eu tenho é que não funciona mais. Tipo assim, as pessoas que eu pego para atender, que estão tudo muito perturbadas, e a pessoa já chega, ela não consegue prestar atenção, ela não consegue prestar atenção nem no que ela está falando, ela não tem continuidade na fala. Eu já mando logo para o psiquiatra. Aí a pessoa medica, quando ela volta maravilhosa. Tipo assim, como estou me sentindo adorável. Volta outra pessoa, tipo, nem precisa de terapia mais. Só que se eu pego um paciente que tem 5 anos que ela toma remédio, é a mesma coisa que água. Então, eu queria entender um pouco melhor sobre essas coisas. Isso me deixa um pouco como se eu me sentisse meio sem ferramenta, entendeu? Tipo assim, como eu vou ajudar essa pessoa? Porque você estava falando das neuroses aí, a paciente que chegou para mim mais neurótica até hoje, ela toma remédio já faz uns 5 anos. E ela tem neurose de tudo. Ela não anda de carro, ela não anda de elevador, ela não viaja, ela não anda de avião, ela não anda de navio, ela não faz nada, fica dentro de casa. Quando foi na pandemia, ela surtou. Aí ela entrou para a religião. Agora ela tem medo do inferno. E aí, nossa, foi o maior caos que eu peguei. E ela tá medicada, tá diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada. Ela toma bupropiona, ela toma sertralina, ela toma, sei lá o quê, tipo, tem um coquetel. Mas a impressão que eu tenho é que não funciona. Tá, deixa eu te falar. É o seguinte, vocês todos precisam ter contatos, tá, de bons psiquiatras para atender, entendeu? Porque assim, de repente, os pacientes vão chegar, né, com diagnóstico psiquiátrico ou fazendo uso de uma medicação ou de outra, e a gente não sabe quem são esses psiquiatras, entendeu? É consulta de 5 minutos, 10 minutos, entendeu? 10 minutos você consegue avaliar um paciente em saúde mental? Não consegue, pô. Não dá, entendeu? Para medicar ele, né, sem ter pedido exame para ele, sem ter analisado ali, né, os marcadores, não dá. Então, assim, ter contato de psiquiatra. Então, tá aqui a doutora Júnia, tem a doutora Geiune também da nossa turma. Quem mais? A Aline, da segunda turma também, que atende psiquiatria. E tem também os profissionais ali do, da certificação, né? Do ITO. A Débora, o Mauro, é isso aí. Me ajudem a lembrar, assim, desculpa, são muitos alunos, eu não vou lembrar de nome aqui. Mas dentro dos grupos da especialização, a gente tem as pessoas que estão atendendo psiquiatria, né? A Marilice, isso aí, a Marilice está em Campo Grande, tá? Minha aluna, dedicadíssima, tá? Quem precisar, chama a Marilice. Os grupos servem para trocar figurinha. Sofia, peçam aí nos grupos o contato dos psiquiatras que estão na especialização ou de outros colegas, né, que estão passando por uma formação que a gente tem mais segurança, tá? Do Instituto, do ICIM, o pessoal da especialização e de outras especializações também que eu sei que levam a sério essa coisa da saúde mental. Para quê? Para fazer a indicação, para fazer essa ponte, entendeu? Que a gente não sabe como é que quem são esses profissionais que estão medicando esses pacientes, entendeu? Aí o que a gente faz? Na consulta, a gente indica, fala assim, olha, tem um psiquiatra aqui da minha confiança, que pode te atender, de repente, por um valor social aqui, um valor simbólico ou até mesmo de graça, que pode te pedir um exame, que vai analisar esses medicamentos, até onde convém continuar com esses medicamentos, até onde convém romper, né? Ou trocar de medicamento, de repente. É assim que funciona, tá? Tiago, É, posso fazer uma observação aí? falei. Botei aqui. É bem isso mesmo. Aconteceu isso comigo esses tempos atrás. Uma paciente veio do IBPC com bastante medicação também tomando, e daí lá no grupo Dr. Saulo, como tem bastante psiquiatra e é da bolha, aquela coisa toda, a paciente passou num dos psiquiatras ali, não sei dizer os valores, né? Enfim, mas essa médica que atendeu, ela já diminuiu bastante a medicação da minha paciente e ela já tá bem melhor, viu? Show. É isso aí. É isso aí. Olha, E a galera
Não sei se é importante, se é pertinente, mas posso muito bem pegar o contato, né, do povo de lá, do outro grupo, e passo para o nosso aqui também, né? Beleza, olha. Psiquiatra, tá claro? Os psiquiatras que eu indico e confio são aqueles que são formados aqui na especialização, tá, do IBPC, na certificação e no instituto lá do Ítalo, no ICIM, e da especialização do Dr. Saulo Barbosa, beleza? Por quê? O Ítalo é médico psiquiatra, o Dr. Saulo também é médico psiquiatra. E eu sei que nessa área da psiquiatria, né, eles são competentes, beleza? Então, os únicos que eu recomendo, tá claro? Então, pode indicar sem medo. Tá? Eu sei que o Saulo é um profissional muito sério, muito competente também. E o Dr. Ítalo também. Tá? São os dois que têm assim, cursos de especialização nessa área de psiquiatria e que dão melhor aí para os alunos. Tá claro, galera? Beleza? Show de bola. Então é isso. Vamos parar por aqui hoje. Eu tenho que fazer uma gravação agora e eu nem almocei ainda, meu Deus do céu. 4 da tarde. Galera, muito bom. É muito bom estar aqui com vocês, cara. Muito bom conversar sobre essas coisas. Como que eu não pensei nesse quadro antes, hein? Vocês assistiram o primeiro? O primeiro tá lá no YouTube para todo mundo ver. Muito bom. Então é isso, olha. Só reforçando aqui o negócio do Enesp, está chegando o nosso encontro nacional, tá? Lá em Itaici, no Mosteiro de Itaici, com o professor Roberto Malé. Então nós vamos ficar 3 dias lá, eu e o professor Roberto Malé. Vamos dar uma imersão, tá, no tema dos 4 discursos, no discurso poético. Fundamental a presença de vocês lá, tá bom? E é isso. Semana que vem a gente volta, segunda-feira, às 2 da tarde. Tá bom, galera? Muito bom. Então, obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima tarde, boa semana para todo mundo aí. Beijinho. Tchau, tchau.